Sabe, tem um nome na história do pensamento político que tem um peso diferente. Um nome que virou sinônimo de poder, de astúcia e até de uma certa frieza calculista. Maquiavel. Maquiavélico. É só ouvir essa palavra, que já vem na cabeça, né? Manipulação, planos secretos, jogos de poder. Mas espera aí, será que chamar alguém de maquiavélico é sempre um insulto? Ou, dependendo da situação, será que não poderia ser um elogio à inteligência e à capacidade de fazer as coisas acontecerem? Bora então mergulhar de cabeça e tentar decifrar o manual de poder mais influente e, com certeza, o mais polêmico da história, O Príncipe. Para a gente entender Maquiavel, a gente precisa primeiro voltar no tempo e entender o mundo dele. O príncipe não surgiu do nada, não. Ele foi um guia de sobrevivência para uma época bem turbulenta. Olha só o cenário. Nicolau Maquiavel nasce em Florença, lá em 1469. Ele trabalhou anos no governo, mas a vida vira. Ele é exilado. E é aí, nesse isolamento em 1513, que ele escreve sua obra-prima. Quase como uma carta de apresentação, sabe? Para tentar voltar ao jogo, mostrando seu valor para o governante da época, Lourenço de Médici. A Itália, naquele tempo, imagina um quebra-cabeça todo espalhado, com as peças brigando entre si. Era um caos. E Maquiavel estava buscando uma solução para isso. E a solução que ele propôs, nossa, foi radical. Ele basicamente ignorou os filósofos antigos que ficavam imaginando repúblicas perfeitas. Maquiavel chegou e disse não, vamos falar da realidade. Ele inaugurou o que a gente chama de realismo político. A ideia era analisar a política como ela é de verdade, nua e crua, não como a gente gostaria que fosse. O foco era um só: quais os meios práticos para conseguir poder e, o que é crucial, para manter esse poder. E para sacar essa ideia de manter o poder, tem dois conceitos que são o coração do pensamento dele. É uma luta que nunca acaba, uma briga constante entre o que ele chamou de virtude e fortuna. Imagina o seguinte: para o Maquiavel, a vida de um líder é tipo um cabo de guerra. De um lado, você tem a fortuna, que é o acaso, a sorte, o imprevisto, tudo aquilo que a gente não controla. Do outro lado, a virtude. E atenção aqui, não é virtude no sentido de ser bonzinho, não. Virtude para ele é a habilidade, inteligência, coragem, a capacidade de agir com firmeza e, principalmente, de se adaptar rápido. E para explicar a fortuna, Maquiavel usou uma imagem que é simplesmente genial. Ele diz que a fortuna é como um rio violento. Quando ele se enfurece, ele sai inundando tudo, derrubando árvore e casa. É uma força da natureza, caótica, que parece impossível de parar. Mas, e aqui tá a virada de chave. Um líder com virtude, com essa habilidade toda, ele não fica de braços cruzados esperando a tragédia. O que ele faz? Ele constrói barragens, diques, ele se prepara para a enchente. Entende a lógica? Ele não pode fazer a chuva parar, mas ele pode controlar o estrago. A virtude é exatamente isso, a capacidade de se preparar e diminuir o impacto dos golpes da fortuna. Ok, então, além de saber lidar com o caos da fortuna, o líder precisa dominar a si mesmo. E para isso, Maquiavel diz que ele precisa ter duas naturezas que parecem completamente opostas, a da raposa e a do leão. A lógica é a seguinte: um governante precisa saber lutar como um bicho. Ele tem que ser o leão, que é a força bruta, a coragem que espanta os lobos, ou seja, os inimigos declarados. Só que só a força não adianta nada. Ele também precisa ser a raposa, que representa a astúcia, a estratégia, para perceber as armadilhas e desviar delas. E essa citação dele resume a ideia de forma perfeita. Pensa bem, o leão é forte, mas cai em armadilha. A raposa é esperta, mas não consegue se defender dos lobos. Por isso, o líder precisa ser os dois. É essa combinação de força com inteligência que garante a sobrevivência. E é aqui que a gente entra na parte mais espinhosa do manual do Maquiavel. A questão da moralidade e do poder, que se resume naquela pergunta clássica. Afinal, é melhor ser amado ou ser temido? Pausa para pensar um pouco. Para um líder, o que será que funciona melhor para manter a estabilidade e o controle? O carinho das pessoas ou o medo que ele impõe? A resposta do Maquiavel é Maquiavel, né? Direta e sem rodeios. O ideal, ele fala, seria ser os dois. Mas como isso é muito difícil de conseguir, se tiver que escolher um, é muito mais seguro ser temido do que amado. E por quê? Porque na visão dele, os seres humanos são ingratos, mudam de ideia o tempo todo, são covardes. O amor para ele é um laço frágil que se quebra por qualquer coisinha. Já o medo de ser punido, esse não falha nunca. E para provar o ponto dele, Maquiavel conta um caso histórico que é, sinceramente, de arrepiar. O exemplo da crueldade virtuosa de um cara chamado Cesare Borgia, um líder que ele admirava muito pela sua eficiência.
Olha só a jogada de mestre do Borgia para acalmar uma província que estava um caos. Passo 1. Ele bota um ministro super cruel, um tal de Ramiro de Lorca, para botar ordem na casa na base da força. Passo 2. Ele deixa o povo odiar esse ministro com todas as forças. Toda a raiva pelas medidas duras vai para ele. Passo 3. Quando a paz é restaurada, o que Borgia faz? Manda executar o ministro em praça pública, para todo mundo ver. E o resultado? Genial, do ponto de vista dele. O povo ficou satisfeito e chocado, grato ao Borgia por se livrar do tirano e ao mesmo tempo apavorado com o poder que ele acabou de demonstrar. Uma única ação, vários objetivos alcançados. Beleza, isso tudo aconteceu há mais de 500 anos. Mas a grande questão é, como é que essas ideias se encaixam hoje, no nosso mundo, no dia a dia de uma empresa ou de um governo? Vamos tentar traduzir esse manual para o século XXI. A força bruta do leão. O que seria hoje? Poder político, influência, domínio de mercado de uma empresa? A astúcia da raposa. Pura estratégia de negociação, gerenciamento de crise. E o tal do ser temido. Talvez hoje em dia seja menos sobre medo e mais sobre ser respeitado. Ter a coragem de tomar decisões difíceis, daquelas que ninguém gosta, mas que são necessárias para o bem da organização ou do país. Então, o que a gente pode tirar de mais importante dessa análise toda? Primeiro, a política tem suas próprias regras que são diferentes da moral do dia a dia. Segundo, o sucesso é uma dança entre a sua habilidade, a virtude, e a sua capacidade de se adaptar à sorte, à fortuna. Terceiro, um bom líder precisa ser forte e esperto, leão e raposa. E por último, e o mais polêmico de tudo, as ações de um líder deveriam ser julgadas pelos resultados, pela eficiência em manter a ordem e o poder, e não pela moral convencional. E tudo isso nos deixa com uma pergunta no ar, uma reflexão final. A obra de Maquiavel é, sem dúvida, um guia atemporal sobre como o poder funciona na vida real. Mas ela também nos obriga a questionar, num líder, onde é que termina o pragmatismo, que é necessário, e onde é que começa a tirania? A linha entre os dois é muito, muito tênue. E essa talvez seja a pergunta mais importante que o príncipe nos deixou para responder.